Olá, tudo bem? Meu nome é Cleverson Fernando de Araújo, eu sou egresso do mestrado em ensino da Unopar e, a pedido do professor Anderson Teixeira Rolim, eu venho deixar meu depoimento, da minha vida profissional e durante o período de realização do mestrado. Eu sou formado em letras, português e inglês, pela Unopar também, tenho especialização em língua portuguesa. Meu trabalho sempre foi voltado ao ensino de língua portuguesa por meio dos gêneros textuais. Desde o TCC da graduação, eu trabalho com o mesmo tema, esse é o meu enfoque, com ensino de sequência didática, leitura e escrita por meio dos gêneros textuais. Eu tenho formação em pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina, pela UEL. Na pedagogia eu também desenvolvi meu TCC com o tema dos gêneros textuais, só que daí o foco foi na interdisciplinaridade. No professor que consegue desenvolver o seu trabalho, ensinar e consegue abarcar todas os outros conhecimentos, as áreas do conhecimento. O meu orientador foi o professor Celso Leopoldo Pagnan. O professor Celso me acompanha desde a graduação, me deu aula de literatura, me deu aula de literatura e de língua portuguesa, análise do discurso na especialização e foi meu orientador no mestrado. Contribuiu muito para o meu crescimento, não só o crescimento de conhecimento, mas a questão profissional, né, de trabalhar adequadamente os conteúdos com os alunos. A minha pesquisa do mestrado ensino também foi voltado ao ensino de língua portuguesa por meio dos gêneros textuais. Parece que não acaba, parece ser a mesma coisa do começo ao fim, mas é que na verdade o assunto ele não tem fim, né? Ele foi abordado de diferentes formas para que houvesse de fato, diferentes jeitos de trabalhar, porque existe diferentes jeitos de trabalhar com os gêneros textuais. Existe um modo tradicional e dentro desse momento em que a gente vive de novas didáticas, ensino remoto, um pouco antes da pandemia, a gente consegue adaptar esse ensino de gêneros textuais conforme a realidade dos alunos. Não sendo um ensino por ensinar, mas um ensino que realmente faça com que os alunos tenham contato com os textos, com a leitura e com a escrita com os textos. Na minha dissertação, eu falo muito, discuto muito a questão do ensino tradicional. É, o uso do livro didático, os professores, principalmente de língua portuguesa, que utilizam do livro simplesmente para ler textos e abordar questionamentos de interpretação e compreensão textual, sem que aborde outras especificidades, a questão da oralidade, a leitura e escrita em si, mas de forma diferente, como produção de textos, o uso das tecnologias também por meio dos gêneros textuais, isso é possível realizar. E foi nesse aspecto que eu trabalhei, que eu busquei discutir no meu trabalho. Quando, quando eu iniciei minha vida acadêmica, na primeira graduação, na graduação de letras, eu comecei lá em 2007. Não tinha muita base do que era o mestrado e o doutorado. Nem pensava em fazer, pensava apenas em realizar uma especialização, que isso seria suficiente para minha vida profissional enquanto professor. E depois eu fui convidado para o processo de seleção pelo professor Celso. Nós discutimos qual seria o tema e eu coloquei para ele que eu pensava que eu poderia abordar sobre os gêneros textuais, porém com foco no ensino das tecnologias e poderia juntar isso, atrelar ao ensino com a sequência didática. E foi aceita a minha proposta. E quando eu iniciei o mestrado,
confesso que eu fiquei um pouco com medo, porque eram todas pessoas adultas. Eu tenho 35 anos. É, e na época, assim, tipo, são 4, 5 anos, né, que eu acabei o mestrado. Então eu era o mais novo da turma. E eu fiquei um pouco assustado, porque era muita responsabilidade e eu não sabia no que ia dar aquilo lá. Na verdade, eu nunca tive intenção de dar aula na instituição de ensino superior. Eu sempre pensei em terminar um mestrado e um doutorado para o ensino na escola, para aperfeiçoar minhas didáticas, para pesquisar novas didáticas para o ensino na escola. Quando eu comecei o mestrado, eu vi que a coisa era um pouco mais embaixo. Que a gente tinha que estudar mesmo, né? A dedicação era máxima, além de você pesquisar, de você expor. Eu não sou muito de falar, eu pareço uma pessoa falante, eu sou com os meus amigos no ambiente de lazer, mas assim eu sou um pouco mais tímido, né? Nas aulas eu era bem tímido, eu quase não conseguia falar. Até mesmo porque eu ficava quieto no meu canto e deixava as outras pessoas discutirem sobre determinados assuntos. Eu só abria a boca mesmo quando eu tinha certeza do que estava falando, que eu de fato já tinha visto e que aquilo poderia de fato contribuir. Mas eu não entrava em muitas discussões. E depois apesar das aulas cansativas no sentido de ser o dia inteiro, eu comecei a gostar. Eu comecei a gostar, comecei a pegar gosto, e comecei a me dedicar àquilo que eu estava fazendo. Eu sempre me perguntava aonde que aquilo ia me levar, aonde aquilo ia me levar. Por algum motivo, eu não tive vontade de desistir. Eu só me perguntava, mas eu nunca tive vontade de desistir. Eu sempre gostei de estudar, apesar das minhas dificuldades cognitivas, mas eu sempre gostei de estudar, sempre me dediquei aos estudos, sempre fui organizado. Quando eu comecei o mestrado, na época, eu tive muita dificuldade financeira, porque eu sou PSS do Estado, e para juntar, pegar aulas e adequar o horário, adequar o horário com o mestrado foi um pouco complicado. Mas as coisas foram desenrolando. No ano de 2014 foi quando eu comecei. Eu me dediquei ao máximo possível às disciplinas. No ano seguinte, eu fiz mais 2 disciplinas, que era só para acrescentar mesmo os meus conhecimentos, para colocar no meu trabalho, na minha dissertação. E deu tudo certo, consegui fazer. Na mesma época eu fazia o curso de pedagogia na UEL, e eu levei o mestrado e o curso de pedagogia junto, terminei junto, né? Um ano eu terminei a pedagogia e no outro ano eu consegui defender a minha dissertação. Eu fiquei um mês, assim, só me dediquei para revisar e fazer as adequações da minha dissertação. E foi uma experiência muito boa, eu não tinha passado por isso. Foi muito gratificante, eu me senti muito grato por tudo que aconteceu, até mesmo pelas dificuldades, porque foi com elas que eu aprendi a não desistir. Já não tinha vontade de desistir, e parece que quanto mais dificuldade aparecia, mais vontade eu tinha de continuar. E eu me senti muito realizado, na minha vida toda, né? Foi uma realização diferente, foi uma realização única, né? Depois do mestrado eu tive uma experiência no ensino superior. No mesmo ano eu consegui um trabalho na cidade de Biporã, tinha uma faculdade lá. Fui indicado por uma colega de sala que fez mestrado comigo, e nós trabalhamos um ano e meio juntos. A instituição fechou, mas eu vi que o mestrado me trouxe muitas possibilidades e oportunidades, não só profissionais,
No meu caso, não me importo tanto com as questões, é, se eu vou ou não dar aula na instituição de ensino superior, mas eu me preocupo muito com o ensino, com a minha didática em sala de aula. O que é que eu vou oferecer para os meus alunos? Isso eu me dedico bastante. Isso sempre me preocupa, né? Que foi quando eu decidi entrar no mestrado, foi esse foi o meu foco. O que é que eu vou poder oferecer aos meus alunos a partir desse mestrado? E aí as coisas começaram a desenrolar, comecei a melhorar a minha didática, pensando em outras estratégias, pensando nas questões de avaliação, pensando em textos diferentes, textos que foram trabalhados no mestrado, mas que eu consegui fazer adaptações no ensino regular. Eu gosto muito de trabalhar com sextos e sétimos anos, principalmente sexto ano, né? Que eles estão ali começando, estão saindo do município, já ingressam no estado, sai de um professor regente e são vários professores. E isso eu gosto muito de trabalhar com essa organização, já que eu sou professor de língua portuguesa, a questão da linguagem para com esses alunos eu acredito que é muito importante. Então, eu deixo aqui o meu abraço, fico muito grato de ter sido convidado para esse depoimento. Um abraço aos professores, gratidão a todos os professores que puderam contribuir com a minha formação. Professor Anderson Teixeira Rolim, que me acompanha também desde a graduação. Fica o meu abraço e um abraço a todos vocês.